Olá, graça e paz. É com prazer enorme que estamos aqui de volta para uma nova série de palestras. Hoje estaremos meditando no texto bíblico de Mateus, capítulo 6, versículo de 25 ao 34, que o nosso pastor Adnelson estará explanando uma palavra que com certeza será uma palavra abençoadora para a sua vida. Preste atenção. Então, eu gostaria que todos estivessem em pé, porque nós faremos uma oração antes de começar o culto, tá bom? Senhor nosso Pai, Senhor maravilhoso, nós estamos aqui na Tua presença porque queremos orar, Te louvar e aprender também da Tua palavra. Amém. Meu Deus, o Senhor é tão bom, o Senhor é tão maravilhoso, que fez com que essas pessoas viessem procurar por Ti. Essas pessoas carecem da Tua presença, né? E faça com que elas procurem conhecer a Tua palavra, estejam sempre nesse evento aqui em casa, que o Senhor derrame bênçãos, que o Seu Santo Espírito esteja sempre com eles, dando proteção, saúde, tanto eles como a própria família deles, todos da sua família. Pedimos também perdão pelos nossos pecados e te rogamos, misericórdia por todos nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Nós vamos fazer uma leitura. Nós vamos fazer uma leitura no livro de Jeremias. É interessante que quando veio ao meu coração essa palavra de Jeremias, eu fiquei um pouco confusa em relação a essa palavra, mas quando a Cristina abriu e nos entregou essa lembrancinha e eu li o que estava escrito, é uma parte de um louvor que a gente canta lá na comunidade, confirmou a palavra que Deus tinha me dado. Aqui está dizendo em Jeremias capítulo 1, a partir do versículo 4. Aqui é Deus falando com Jeremias e esse louvor diz que eu estou ao dispor dele. Então, quando Deus nos manda fazer alguma coisa, nós precisamos estar a dispor dele, independente do que seja e aonde for que ele nos fale para falar, a gente precisa falar. Deus não quer que a gente seja covarde. Deus tocou, fala, então vamos falar, vamos ter essa ousadia no nosso coração, na nossa vida, porque essa é a ousadia que realmente vale a pena, é falar do amor de Deus. Aqui diz assim a partir do versículo 4: A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. Quando nós falamos em nome do Senhor, nós não falamos a nossa palavra. Até porque a nossa palavra ela não gera vida em ninguém, ela gera morte. Mas a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela é a única palavra que tem vida para passar para a nossa vida, para nós enquanto seres humanos.
ela é a única que gera vida em nós. Então, quando o Senhor falar, vai e fala, vamos obedecer, porque obedecer a Deus é melhor obedecer do que sacrificar. Se nós não obedecermos, certamente nós vamos sofrer a consequência dessa desobediência. Amém? Por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo o vosso Pai Celeste as sustentam. Porventura não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansioso quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos? Porque os gentios é quem procuram estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, buscai o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Fantástico isso, né?
Eu quero, com base nesse texto, pensar em alguns valores que Jesus destacou como sendo, já que existe a ansiedade, a pergunta que fica é: será que existe algum remédio para a ansiedade? Então vamos ver quais são os conselhos de Jesus para esse mal do século chamado ansiedade e que Augusto Cury resolveu chamar de SPA. Jesus nos ensina que, primeiro e não segundo, você tem valor para Deus. A primeira coisa que Jesus nos ensina é que nós temos valor para Deus. Isso é uma grande verdade. A Bíblia diz que quando Deus criou o homem, criou toda a criação, Ele cria um homem diferente de toda a sua criação. E esse homem que é tido como a coroa, né, o máximo, o ápice da criação de Deus, Deus chega a dizer que ele é sua imagem e semelhança. Então isso faz do homem alguém especial. Então a primeira coisa que Deus vai dizer para eu e para você que fica ansioso é que você tem valor para Deus. E eu quero então extrair esse pensamento de Jesus do próprio texto que nós lemos. E aí eu quero que você veja, você que tem o texto que vai de 25 até o versículo 26. E aí diz assim, ó: por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, com que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, com que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que as vestes? Observai as aves dos céus. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. E aí, Jesus acrescenta aqui: porventura, não valeis vós mais do que as aves? Então Jesus está dizendo o seguinte: o Deus que criou todo esse mundo mantém todas essas coisas às aves, que não ficam ansiosas, porque a manutenção de Deus, o cuidado de Deus está sobre ela. E ele diz: você tem mais valor para Deus do que essas aves. Então não fica ansioso, porque o Deus que cuida das aves cuidará muito melhor de você. Segunda coisa que a gente aprende com Jesus a respeito da ansiedade, o primeiro remédio para a ansiedade é saber que você tem valor diante de Deus. O segundo remédio, ou a segunda fórmula, o segundo conselho de Jesus, é que você precisa ter fé em Deus. Você precisa ter fé em Deus. E aí o versículo 27, de 27 até o versículo 30, diz assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansioso quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais vós outros, homem de pequena fé. Não precisa nem ter muita fé para ser abençoado por Deus. Os discípulos de Jesus algumas vezes foram criticados porque a sua fé era menor do que um grão de mostarda. Mas Jesus não está preocupado com a dimensão da sua fé. Jesus está preocupado se você tem fé. Sabe, quando existe vida no corpo, mesmo que ele esteja sofrendo um acidente, vocês já viram muito isso em resgates, e aí você pega uma pessoa que está desfalecida, o seu coração já está com batimento comprometido, e aí as pessoas vêm com o desfibrilador e colocam sobre ele, e quando dá aquela descarga, essa pessoa volta e ressuscita. Ela só ressuscita porque ela estava viva. Eles falam de ressuscitação, mas não ressuscita, na verdade, elas voltaram porque elas estavam vivas. Então eu quero dizer para você que se você tiver fé, ainda que seja num grãozinho de mostarda, isso agrada a Deus. E se você tiver essa fé fundamentada em Deus, você pode acreditar. Você pode não ver, mas você pode crer que o Deus que você serve suprirá todas as suas necessidades. E quando você tem essa fé, as tuas ansiedades não têm. O que leva de ansiedade é a segurança. A gente não sabe do dia de amanhã. A gente vai terminar falando disso. Então isso nos leva à ansiedade. Então, o segundo ensinamento de Jesus é que você precisa ter fé. Você precisa acreditar. Não importa a dimensão da sua fé, mas você precisa ter fé. Até porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas Jesus nos ensina uma outra coisa também. Em terceiro,
que você precisa, como filho, crer no seu poder de provisão. Você, quando acredita em Deus, precisa acreditar no que Ele pode fazer. Eu creio em Deus, mas será que Ele pode fazer isso? Você não pode duvidar. E aí veja o que diz o terceiro ponto, no versículos de 31 até o versículo 33, ou 32. Para a gente terminar com o 33, que é o foco. E assim diz a palavra: portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, ou que beberemos, ou como nos vestiremos, porque os gentios é que procuram estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Aqui Jesus falava aos seus discípulos. E ele, quando falava aos discípulos, ele fez a distinção. Sabe quem se preocupa com amanhã? São os gentios. Mas Jesus falava aos seus discípulos que eles se preocupam com amanhã porque eles não têm fé no Senhor. Eles se preocupam com amanhã porque eles não conseguem entender que o Deus que fez todas as coisas cuida dos pássaros, cuida das plantas. Eles não conseguem entender isso, e daí eles ficam angustiados quando o dia de amanhã, e ficam preocupados: o que eu vou vestir, o que eu vou comer. Na verdade, vocês acreditam que Deus não sabe do que você precisa? Ele vai mais longe. Às vezes nós pensamos que necessitamos de algumas coisas, e queremos algumas coisas porque acreditamos que aquilo é muito bom para nós. Mas Deus tem algo que é melhor do que nós acreditamos que é o melhor para nós. Ele sabe do que nós precisamos. E aí, para que sejamos beneficiários da guarda do Senhor, é preciso que nós façamos algumas coisas. Imaginem uma galinha. Eu vi aqui uma galinha aqui no quintal. Imagine uma galinha com muitos pintinhos. E aí, em um dado momento, começa a armar um grande temporal. E os pintinhos começam a ficar preocupados porque eles não estão acostumados a lidar com o temporal, com os intempéries. E aí, quando vem um temporal, a galinha começa a dar um sinal e abre as suas asas. Eu já assisti isso. Os pintinhos vêm tudo correndo e entram embaixo da asa da galinha e ela ali protege todos eles. Ela recebe a água, mas eles não recebem. Ela vira um escudo para eles, ela vira um broquel para eles. A Bíblia diz que aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra, aleluia, do Onipotente, está guardado. E sob as suas asas estará seguro. Esses são os que creem no Senhor. Mas de que maneira? E quem são esses que são beneficiários dessa guarda e dessa figura que coloquei, dessa grande asa do Senhor que acolhe os seus filhotes? Quem são esses? São todos. Jesus não falava aqui a todos, mas Jesus dizia que existia uma coisa que poderia fazer com que cada um de nós pudéssemos ser beneficiados disso. Jesus fala de uma coisa que eu estou dizendo para vocês hoje, que pode fazer de vocês beneficiários de toda essa guarda de Deus. E que, sendo beneficiário de toda essa guarda de Deus, todo sentimento de ansiedade, isso que é chamado mal do século, não afetará a sua vida. Então, o conselho de Jesus para aqueles que querem fugir dessa coisa chamada ansiedade que tanto nos adoece, ele diz o seguinte, versículo 33 do capítulo 6 de Mateus: buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas os serão acrescentadas. Coisas quais? O cuidado que Deus tem pelas aves, fazendo com que elas possam alimentar-se, independente de estar ansiosas ou não. Os homens tentam, de todo jeito, destruir o habitat dos animais. E eles ficam migrando de um lugar para o outro, mas o alimento está lá. Por mais que o homem tente destruir, Deus está mantendo. As aves, a fauna, as plantas. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de olhar de perto a textura de um lírio ou de uma rosa.
Quando você olha aquilo e fala, meu Deus, isso é fantástico. Olha de perto uma pétala. Deus cuida de tudo isso. E tudo isso que Deus cuida, que é maravilhoso, não é tão importante quanto você. E como você se torna beneficiário disso? Buscando, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Todas as coisas que você precisa será acrescentado. No texto acima nós lemos que Deus sabe das nossas necessidades. Jesus conclui dizendo, portanto, conclusão, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, que é um conselho, de Jesus para o mal desse século, que é a ansiedade. Ele diz que o caminho disso, a saída para isso, é buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. E para concluir, eu quero concluir com o versículo 34 do texto que nós lemos, que diz assim, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Às vezes a gente não dorme pensando no dia de amanhã, quando o dia de hoje a gente praticamente não viveu. Na verdade, nem eu nem você sabe se o amanhã vai chegar para nós. Não é verdade? Então, alegre com o que o Senhor te deu hoje e creia que amanhã o Senhor pode te dar algo bem melhor. E se você tiver essa fé, esse mal chamado do século não vai afetar você. Porque aquele que coloca a sua fé no Senhor e acredita no Senhor, Deus jamais o decepcionará e suprirá todas as suas necessidades. Eu gostaria que você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, pensasse sobre isso. Sobre a urgência que você tem de fugir dessa coisa que é o mal do século, que você não entrasse nessa estatística de tantos outros que não conseguem dormir, que se tornaram estressados, que estão esquecendo das coisas, porque a sua cabeça está preocupada com o dia de amanhã. O amanhã pertence a Deus. Então pense nisso. Pense que se você colocar a sua vida no altar de Deus, Ele vai cuidar de você. Então afaste do seu coração qualquer sentimento de ansiedade. A ansiedade é a insegurança do seu dia de amanhã. O seu amanhã, Deus já tem escrito. Creia nele. Confie nele. O mais Ele fará. Após a palavra do nosso amado pastor Ednelson, esperamos que você não fique mais ansioso, pois Deus cuida de você. Ele se preocupa com você. Deus sempre tem o melhor para nós. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Inscreva-se aqui no nosso canal. Assim você ficará sabendo de todas as novidades e nos ajudará a divulgar esta palavra. Também não se esqueça de dar um joinha aqui embaixo. Dê um joinha, para que assim nós possamos estar levando essa palavra para aquelas pessoas que necessitam de ouvir e que precisam de uma ajuda e de um consolo, de um conforto em seus corações. Que Deus os abençoe.